Queridos amigos e amigas, é sempre um prazer retornar a essa seara de amor que me proporciona o trabalho e a autorreflexão. Como eu sempre digo, nós que viemos até aqui estamos falando primeiro para nós. Inclusive, esse tema, o hábito de julgar, eu já sei que aqui em Novo Hamburgo não existe isso. As meninas já me informaram. Isso é coisa lá de São Leopoldo para lá. É assim, vocês acham? Então, esse tema hoje é a base da nossa doutrina. Mas nós sabemos que as obras básicas são o alicerce. Aí nós viemos com as obras complementares, que Divaldo nos traz, Chico Xavier. Então aqui eu vou trazer as obras básicas, Joana de Anjos, mentora do Divaldo Franco, e Emmanuel, do nosso Chico Xavier. Vamos começar com a Joana. Antes aqui, olhando para essa imagem, quantas vezes nós estamos nesta posição e quantas vezes já tivemos na outra posição, não é? E Joana, no livro Luz nas Trevas, nos diz assim: Jesus, o excelso mestre, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras ouvidas na terra. A palavra. A palavra, ela tem um significado importantíssimo na nossa caminhada. É através dela que nos comunicamos, que nos relacionamos, que crescemos, que aprendemos convivendo com o outro, que há troca, que há dificuldades, né? Que elevamos, que rebaixamos. Então a palavra tem este poder. E Jesus, o nosso mestre, diz Joana, quando ele abriu a boca, enunciou palavras que estão até hoje nos iluminando. Ele modificou os sentimentos humanos, ele rompeu com as sombras do preconceito, ele rompeu com as sombras da discriminação. Ele, Jesus, elevou os humilhados, os perseguidos, os abandonados, os famintos. Ele, com as suas palavras, trouxe aqueles que estavam à margem, marginalizados, ele trouxe esperança. Ele nos falou no reino dos céus. Ele falou neste reino de amor, que é um mundo espiritual, e nesse reino interno, que habita o espírito imortal que todos nós somos. Porque nós somos luz, nós somos amor em essência. E Jesus veio trazer em suas palavras para que haja esse despertar, para que possamos nos desenvolver e, consequentemente, evoluir. Cada palavra pronunciada por Jesus tinha um objetivo nobre, levando conhecimento àquele povo que não tinha, mas trazendo até hoje para todos nós este conhecimento. Ele corrigia sem censurar, mas ele desculpava a ignorância, porque não havia conhecimento, mas ele veio proporcionar tudo isso. Até hoje, as suas palavras sublimes merecem a nossa observação, merecem a nossa atenção, porque essas palavras são bálsamos, são terapias para todos nós, diz Joana, doentes da alma, que precisamos dessas palavras para crescermos. E assim nos assevera Joana: toma-o como exemplo, silenciando quando não possas ajudar, o enunciando-a somente para socorrer. Então, a doutrina espírita nos diz que Jesus é o ser mais perfeito que veio à Terra. Ele é nosso modelo e guia. Então, nós temos que tomá-lo como exemplo. Silenciando. Será que nós silenciamos quando a gente não pode ajudar? Ou nós colocamos mais fogo na fogueira? O que nós fazemos diante de situações difíceis? Às vezes familiares. Por orgulho, mas eu não posso ouvir isso calado. Porque naquele momento o melhor é o silêncio. O outro está desequilibrado, o outro está em desarmonia. Façamos uma prece. Porque quem agride, quem maltrata é alguém que não está bem. Ajudar, o enunciando-a somente para socorrer.
Que as nossas palavras sejam de incentivo, sejam de socorro, sejam de esclarecimento. Vocês já ouviram falar na prova quádrupla? Já ouviram? Em São Leopoldo, no bairro onde eu moro, onde fica a Sociedade Espírita Amor à Verdade, passando os bombeiros na Avenida João Correia, tem no outdoor lá essa prova quádrupla, que é de um senhor chamado Herbert Taylor, do Rotary Club. E eu achei sensacional, eu sempre passava e lia. Quando eu estava estudando para esse trabalho, eu disse, nossa, mas fecha direitinho. Vocês querem ver? Quando nós estamos diante de algo que alguém vem nos falar, ou que nós vamos falar, que nós vamos dizer, que nós vamos fazer, ele diz assim, é verdade? Será que aquilo que nós vamos replicar é verdade? Será que aquilo que nós vamos falar contém toda a verdade? Tem absoluta certeza? Em dias de redes sociais, quando nós vamos compartilhar, quando nós vamos copiar e colar, já está no automático, não é assim? Será que isso é verdade? Contém a absoluta verdade? Será que não é fake news? Porque se nós fizermos uma pequena busca no Google, nós vamos ver que às vezes aquilo não contém a verdade, ou foi aumentada, e nós saímos divulgando. Segundo, isso que nós vamos falar, que nós vamos repetir, que nós vamos compartilhar, é justo para todos os interessados? Todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação, é justo para as duas? Terceiro, isso que nós vamos falar, compartilhar, fazer, criará boa vontade e maiores amizades? Ou vai criar inimizades, contendas? Porque nós não sabemos quando é na rede social, se aquilo que nós estamos colocando não vai provocar em alguém raiva, mal-estar. Então, será que vai criar boa vontade e amizades? Quarto, isso que nós vamos falar, fazer, compartilhar, será benéfico para todos os interessados? Com certeza, meus amigos. Se tiver uma dessas aqui, que nós não temos certeza, não fale, não publica, não faça. E Joana nos diz que a palavra é neutra. O uso que fazemos dela é que dará sentido libertador e feliz, ou ácido ou destrutivo. E ela nos diz mais ainda, lá no livro Luz nas Trevas, reflexiona em torno dos conceitos que imitas, evitando que as paixões inferiores ocupem espaço verbal, denegrindo ou levando suspeitas em relação aos outros ou a qualquer tema. Reflexiona, pensa, não vai no impulso, porque as paixões aqui são as emoções que nós vamos falar daqui um pouquinho mais. Nós somos tomados, né, por essas emoções e vão ocupar lugar da nossa palavra, da nossa fala. E podemos denegrir ou levar suspeita em relação a alguma pessoa. Porque depois de algo que nós falamos, que nós divulgamos, denegrindo a imagem de alguém, é difícil, é igual um vaso que nós quebrarmos em pedacinho e depois colarmos. Vai ficar a marca. Aquela pessoa pode sofrer. Quantas vezes isso acontece? E muitas pessoas são levadas ao suicídio pelo desespero. Se não conheces o assunto, silencia e ouve. Nós somos doutores em tudo, né? Em direito, em medicina, em psicologia, em política. Nos achamos conhecedores de tudo. Se não conhece o assunto em profundidade, né? Silencia e ouve. Aguarda antes de emitir a palavra. Se tens um conceito a seu respeito, mantém-te sereno e não os estresses, especialmente se é portador de conflitos e de acusações, de propósitos infelizes que mais perturbam do que ajudam. Manter serenidade. Porque todos nós pensamos, todos nós
temos ideias sobre algum assunto que nós ouvimos, né, que nós lemos, mas pensarmos antes de falar. Isso que eu vou falar passa pela prova quádrupla? Se não passa, o melhor é o silêncio. Então vamos aprender a usar a palavra para construir a verdade, o bem e o amor. Porque, meus amigos, nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que fazemos. E com isso, assumimos responsabilidades espirituais muitas vezes gravíssima. E nós não precisamos disso. Nós estamos aqui nesta oportunidade grandiosa da reencarnação. Quantos estão esperando? Então, cada dia da nossa existência, cada minuto é importantíssimo. Nós não sabemos quando será o nosso retorno. Quando nós teremos a nossa passagem para retornarmos ao mundo espiritual. Então precisamos fazer o nosso melhor. Que bom que hoje estamos aqui nessa noite fria, gostosa para quem gosta do frio como eu. Estamos aqui para pensarmos, para refletirmos, fazendo uma terapia em grupo. Esses dias eu ouvi uma definição de um expositor. E é interessante porque todos nós que estamos aqui, encarnados com esse corpo físico e desencarnados, estamos atentos a esse tema. Reflexionando, pensando, em algum momento, alguma palavra que eu aqui vou falar, porque todas para mim já serviram e vestiram, que nem um chapeuzinho, né? Mas em algum momento, uma palavra que eu vou pronunciar aqui, uma frase, alguma história que eu vou contar, alguém vai dizer, nossa, isso aqui faz sentido. E nós vamos levar para a nossa reflexão. E isso que é o mais importante. Levarmos o exemplo para aqueles que convivem conosco. E Jesus, na sua sabedoria, nos diz, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? O que é uma trave? Né? É um tronco grande para sustentar, né, uma construção. O que é um argueiro? É um cisco pequenino no olho. Como é que a gente vai ver o cisco no olho do outro se a gente não está tirando essa trave? É uma metáfora maravilhosa que Jesus nos traz. Lá no Evangelho, capítulo 10, item 9, os amigos espirituais nos dizem que por falta de ponderação, vemos o mal nos outros antes de vermos em nós. O que é ponderação? É reflexão, é prudência, é bom senso, é pararmos para pensar e refletir. E aí tem uma história muito interessante de um rapaz que chegava em casa e ia conversar com a esposa. E nesse dia, contando os acontecimentos do trabalho, de repente ele enveredou para criticar os colegas de trabalho. A esposa atenta, ouvindo. Nesse caso são os homens, viu? A gente sempre conta, a mulher que fala muito, mas nesse caso era ele, tá? Normalmente são os homens, sempre colocam a culpa em nós, né? E aí, conversando com ela, ele disse assim, olha, os colegas de trabalho cometem um erro gravíssimo. Eu estou muito incomodado com eles. E a esposa olhou para ele, o que foi dessa vez? Aí ele sentiu que ele estava repetindo, né, uma crítica a alguém. Ele disse que lá no meu trabalho tem uma mesa onde tem uma cadeira para as pessoas sentarem e serem atendidas. E quando elas saem, elas levam a cadeira e deixam no meio do corredor. Isso atrapalha a circulação. E tu acredita, dizia ele para a esposa, que ninguém levanta para colocar no lugar a cadeira. Eu que tenho que levantar, ir lá e colocar a cadeira. Eu acho isso um absurdo, eu estou cansado. E ela disse, que engraçado. Ele, mas meu Deus, eu não estou contando nenhuma piada, eu estou incomodado. Não, é engraçado que você faz a mesma coisa aqui em casa. Eu? Ele levou um susto. Como assim? Há 8 anos. Eles estavam casados há 8 anos. Como? No jantar, no almoço, tu levantas depois que termina, vai para o sofá, para o celular,
e deixa a cadeira no meio da sala. Eu recolho os talheres, os nossos filhos nos ajudam e vou lá e coloco a cadeira no lugar antes que tu tropece e pergunte quem colocou a cadeira aqui. E vocês vejam que ele não se percebia. Não era algo que ele fazia conscientemente, mas que incomodava profundamente o que os colegas faziam, que era exatamente o que ele fazia. Quantas vezes nós reclamamos dos outros e não nos damos conta do nosso comportamento, da nossa atitude? Então, aquele momento foi um despertar para ele. Ele perceber que aquele ato horrível que ele criticava nos colegas, ele tinha dentro do próprio lar. Né? Então, por isso, Jesus disse, tira primeiro a trave do teu olho para ver e poder tirar o cisco do olho do vosso irmão. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, os amigos espirituais nos dizem, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar, que pensaria eu se visse alguém fazer o que faz? Vocês imaginam agora, com o celular filmando tudo. Né? Lá na minha cidade, no interior, tem um amigo, né, que foi ao banco. Sabe quando tranca? Né? Tem que tirar a chave, o celular, não sei o quê. E ele tirava tudo e nada. Ele tirou toda a roupa. No banco. Num ato de uma emoção violenta, muita raiva, incomodado. Imagine se alguém filmasse isso, muitos anos, né? Não tinha esses celulares que temos hoje. Já não digo o espelho, mas imagina alguém nos filmando e nós nos observando o nosso comportamento. Joana de Anjos, a benfeitora, nos diz que todo espelho possui duas faces. Aquela que projeta a nossa imagem, a persona, aquela que nós estamos nos vendo, mas tem uma outra face, que é aquela que nós não vemos. É aquela que está na sombra, ou seja, está na escuridão. São mazelas que nós trazemos, dificuldades que nós trazemos e nós não percebemos. Então, muitas vezes, a imagem que eu projeto é aquela imagem de querida, de boazinha, de simpática. Mas, e o que está por trás, muitas vezes, também, é um aspecto perturbador. Dificuldades que todos nós somos possuidores. Então, para julgar-se a nós mesmos, era preciso que nós pudéssemos ver o nosso interior no espelho. É trazermos para a claridade aquilo que está lá, que me incomoda no outro, como esse rapaz que incomodava muito o que os colegas faziam e ele não se percebia que fazia da mesma forma. Para alcançarmos a plenitude, que é o tesouro de Joana de Anjos escondido em nós, nós precisamos nos deparar e lidar com as nossas emoções. Precisamos, porque as emoções compõem muito a matéria mental do nosso psiquismo. As emoções nos desequilibram. As emoções nos levam, quando mal direcionadas, nos levam a termos dificuldades no lar. Porque imagina, cada um lidando com as suas emoções, com a dificuldade de lidar com as suas emoções. Dificuldade no lar, dificuldade no trabalho, na casa espírita, no templo religioso qualquer, em sociedade, porque temos dificuldade de lidarmos e bem direcionarmos as nossas emoções. A emoção vem do verbo latino emovere, que significa mover. Vem de uma forma automática. Somos tomados pelas emoções. Diferente do sentimento, que é mais consciente. A emoção é inconsciente. A emoção ocupa um papel na nossa vida. Faz parte da nossa caminhada. Ela pode nos levar a crimes hediondos ou a grandes conquistas da humanidade. Nos diz Joana de Ângeles, por exemplo, que a tristeza é uma emoção.
E que muitos de nós pensamos que a tristeza é negativa. Mas a tristeza, ela pode ser positiva. Quando nos traz reflexões, quando nos faz parar e buscar o sentido da nossa existência. Quantas pessoas chegam, às vezes, no atendimento fraterno e dizem, nossa, eu preciso de algo mais. Eu quero entender o que a doutrina espírita tem para oferecer, porque eu não estou bem. O que ela pode me proporcionar? Então, aquela tristeza levou aquela pessoa até lá para buscar um conhecimento que é libertador. Quantas pessoas passam por momentos tristes e vão até uma psicoterapia para se conhecer, para se entender? Então, a tristeza é positiva. A tristeza não é doença e todos nós passamos por momentos de tristeza na nossa caminhada. Isso faz parte, é necessário. Mas temos que cuidar para que não venha a doença, a depressão. Então, trabalharmos a prevenção. O medo é uma emoção. É uma emoção positiva no sentido de nos precavermos a nossa vida, de nos defendermos. Eu dizia para minha filha, quando era criança, que ela dizia, ai mãe, tem apresentação no colégio, eu estou com medo. Eu digo, não tem problema, tenha medo, faz parte, é algo novo, falar em público. Mas enfrenta o teu medo. O medo não pode te impedir de ir falar em público. O medo não pode te anestesiar. Mas o medo te protege. Se tu fores atravessar a rua, tens que olhar para os dois lados. Então, a emoção, nós podemos dar o direcionamento a ela. Kardec nos traz as paixões, que elas são necessárias, mas que elas têm que ter controle. E ele nos diz que as paixões são alavancas que aumentam as forças do homem para a execução da providência divina. Então, ela movimenta as nossas forças. E aí, Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Mas, até onde? Porque elas têm que ser bem direcionadas. O problema, diz Kardec no Livro diz nos Espíritos a Kardec, que são os excessos. A resposta dos amigos espirituais na questão 907. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Dá em resultado um prejuízo para vós mesmos ou para outrem. As paixões são como um corcel. Um corcel não é aquele carrinho antigo, lá do passado, né? É um cavalo. Mas não é um cavalo qualquer, é um cavalo veloz. E se nós estivermos, é uma metáfora, né? Se nós estivermos em cima daquele cavalo, segurando as rédeas, né? Para a direita vai para a direita, para a esquerda, em frente, nós levamos o cavalo para onde nós queremos. Mas se nós largarmos as rédeas, ele nos leva para onde ele quiser. Nós podemos cair, podemos atropelar alguém. Então, quem comanda este corpo que nós estamos com ele aqui, né? Que nós temos esse corpo, nós somos um espírito, é o espírito imortal que todos nós somos. Nós temos esse controle, né? E que se nós ignorarmos essas nossas emoções, essas reações emocionais, não investigando a origem, a causa, nós acabamos projetando nos outros aquilo que está em nós. Por isso que nós devemos analisar a causa, aonde está, por que está me incomodando tanto, por que está me desequilibrando, por que eu sou tomada por essa emoção neste momento. Eu preciso investigar. E essa investigação é o autoconhecimento, é a análise profunda de quem nós somos. E essa projeção que a psicologia traz só está relembrando o que Jesus nos trouxe, que é o cisco e a trave. Jesus é o maior psicólogo que já existiu, né? E Joana nos diz assim, toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente, procede um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz.
desforçando-se do conflito da imperfeição que lhes são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Já vamos traduzir isso aqui. Toda vez que o indivíduo, descredenciado legalmente, quem é que tem credencial para julgar? Alguém pode me dizer? O juiz de direito. Esse tem credencial para julgar, de acordo com os fatos, com as provas, com a lei que foram levadas até ele. E os jurados que são convocados para julgar. Nós somos os descredenciados para julgarmos. E quando nós procedemos assim, ela diz que nós estamos sendo impiedosos, nós não estamos tendo consideração por aquele ser. E precipitado. Lembra da prova quádrupla? Nós não sabemos se aquilo é verdade, se vai beneficiar alguém, se traz amizade e boa vontade para todos. Nós não sabemos, então nós estamos fazendo um julgamento precipitado. E Joana está nos dizendo ali que é uma questão delicada essa do julgamento, porque ela diz que a psicologia profunda, que nos vê como esse espírito imortal, tem essa dificuldade, nos traz isso, por quê? Porque nós, quando nós vamos julgar, nós estamos usando recursos de justiça e de dignidade que estão apenas num verniz, que não penetrou em nós ainda. Então, essa justiça que nós pregamos, essa dignidade que nós pregamos, não estão profundamente em nós. Só um verniz. Nós não conhecemos profundamente o que levou aquela pessoa a praticar aquele ato. Nós não temos conteúdos para analisarmos. Nós não sabemos do passado daquela pessoa. E isso a mídia faz maravilhosamente, no mau sentido, bem, e nós entramos nessa. Nós assistimos pessoas sendo expostas e cada um tomando um partido. Teve esses dias aí de um jogador e de uma moça, sem entrarmos no mérito de forma alguma, mas pessoas comentando a favor dele ou dela coisas horríveis. Com que credencial? Com que conteúdo nós podemos julgar? É verdade? Tem absoluta certeza que todos os fatos que ela e ele relataram são verdades? Nós não sabemos. E nós entramos neste barco. E não olhamos para nós. Claro, meus amigos, minhas amigas, que nós vamos nos incomodar com algumas situações. Somos humanos. Não tem como nós não nos incomodarmos com as coisas que acontecem no mundo. Sim. Mas o problema é quando nós nos incomodamos profundamente. Nos incomodamos muito mesmo e saímos divulgando aquilo que nos incomoda. Aí é um convite a olharmos para essas sombras, deixarmos tudo aquilo de lado e agradecermos e nos analisarmos. O que me leva a fazer esse julgamento? Né? Joana nos diz que esse, né, daí a segunda parte ali do que ela está falando, é um mecanismo automático de liberação de culpa e medo que estão no nosso inconsciente. É a liberação de culpa e de medo que estão no nosso inconsciente. Nós não sabemos do nosso passado. Graças ao Pai, nós temos o esquecimento deste passado. Temos intuição, né? Temos tendências, mas nós não lembramos do que nós fizemos. E quem sabe já praticamos coisas piores do que aqueles que nós estamos julgando e condenando e aplicando a pena. Não é? Jesus, ele não se detinha diante da ironia. Aquele povo lá da época de Jesus, e nós continuamos repetindo, ele percebia, e a Joana fala em comportamentos pusilâmines, que possuem vulnerabilidade moral. A língua está difícil de dizer. Na verdade, é telhado de vidro. No nosso popular. Nós temos telhado de vidro e ficamos jogando a pedra no telhado dos outros. E Jesus percebia, e ele chamava atenção. Eles queriam pegar Jesus e as pessoas, né, induzindo, tipo,
perguntaram para Jesus, né? Que tinha que pagar imposto a César. Imagina se Jesus diz, não tem que pagar imposto. Ficou 3 anos, tinha ido antes. Que Jesus disse, porque ele sabia o que estava por trás. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mulher pega em adultério, que a lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada, pena de morte por apedrejamento. E perguntaram para Jesus, a lei diz isso. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Porque ele sabia o que estava na sombra, na consciência daquele povo. Ele sabia. Então ele tocou na consciência. O que Jesus estava provocando era esse despertar. Então todas essas situações que vêm até nós, pelas notícias, pela nossa convivência, são situações que nos auxiliam a esse despertar, para nós olharmos para essas sombras e modificarmos a nós, que o outro é responsabilidade do outro. Meus amigos, a consciência de culpa é terrível. Nas obras de André Luiz, ele relata situações de painéis mentais. As pessoas que foram ofendidas, que foram traídas, já perdoaram. Mas aquela pessoa que se equivocou trazia nos painéis mentais e que André Luiz conseguia visualizar a culpa dolorosa dos erros cometidos. Então, nós não precisamos fazer esse julgamento e condenar. Antes, orarmos pelos nossos irmãos. Vocês sabem que há 1 mês, eu e meu marido fomos assaltados. Meio-dia, né, um dia lindo de um sábado, no restaurante que nós vamos frequentemente. Quando fomos chegar no carro, 2 rapazes, né, eu desci, o meu marido não conseguia, ele não deixava, estava agredindo, mas eu mantive a calma. Depois mas na hora eu mantive a calma, pedi calma para ele, o meu marido conseguiu sair do carro. Nós saímos, e assim que eu consegui, o que eu vou falar para vocês aqui, não é para dizer, olha como eu sou boazinha. Não é isso. É que a doutrina espírita já me ensinou e eu sei que no passado eu posso ter feito muito pior. Assim que eu consegui, que eu respirei, eu comecei a fazer prece por aqueles irmãos. Que bom que eu já não estou mais fazendo isso. É horrível ver uma situação dessa, quem já passou sabe muito bem que é horrível. Mas é um irmão em equívoco. Imagina o dia que a consciência de culpa vier para ele. E quem sabe a prece que eu fiz por ele vai ser uma luzinha nessa caminhada. Aí nós, sempre tem uns anjos na caminhada, nos levaram até a brigada, e na volta estávamos caminhando para pegar um táxi, um casal de amigos, encontramos eles, e fomos contando a história para eles, porque a gente tem necessidade de falar para ressignificar, né? E eu disse, mas já estou em prece por eles. Aí no outro dia tinha um almoço, e a mãe dessa moça disse assim, que ela tinha dito, mãe, tu acredita que a Rose já estava com pena dos assaltantes? E ela disse, isso é coisa de espírita. Gente, como é que nós queremos um planeta melhor? Se os nossos pensamentos para esses irmãos são que eles morram, que eles tenham o pior na vida. Então, se nós conseguirmos emitir vibrações, porque o pensamento, a nossa palavra que nós estamos falando aqui é muito importante, mas tudo começa no pensamento. Somente assim, nós vamos mudando a nós e mudando a nossa vibração, nós podemos começar a melhorar o mundo. Mas tem que partir de nós. E Jesus, ele alertava, né? E ele fazia isso para mexer com aqueles que lá estavam e conosco, quando ele dizia assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Hipócrita é fingir ter virtude que não tem. Que limpais por fora o copo e o prato e estáis por dentro cheio de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. E aí vai. O que acontecia? Fariseus e escribas era tudo exterior. Jejuavam, pagavam dízimos, lavavam as mãos, né? E se achavam que eram melhores do que os outros. E Jesus estava o quê? Convidando eles a olharem para eles, para a hipocrisia, para a aparência de bons
e olharem para as próprias sombras. Jesus aqui estava convidando a eles e continua convidando a todos nós a olharmos para essas sombras, né? E os fariseus e os escribas, eles eram fechados no aspecto intelectual. Eles não se preocupavam com o sentimento e com a necessidade do próximo. E Jesus alertava, Jesus chamava atenção. Por isso que eles se incomodavam tanto com Jesus. Os evangelhos são enfáticos em dizer que Jesus jamais discriminava. Jamais agiu de preconceito, né? Ele não rotulava as pessoas. Ele trazia as pessoas para perto deles, independente da posição social, da história de vida. Independente disso. Jesus foi o primeiro a defender os direitos humanos, a justiça. Por isso que ele é o ser mais perfeito que veio à Terra. E para demonstrar isso, ele foi fazer uma refeição na casa de Simão leproso. Abraçou, acolheu uma prostituta, amou e essa mulher se transformou. E tantos outros se transformaram. Albert Einstein diz assim: época triste é a nossa em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. É mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Tem outra frase dele que é maravilhosa, que eu adoro, né? A vontade é mais poderosa que o vapor, que a energia elétrica e que a bomba atômica. Então nós precisamos de vontade para mudar esses preconceitos, né? Conceitos pré-concebidos que nós trazemos em nós e nós julgamos o nosso irmão. E muitas vezes somos julgados também, porque é uma via de mão dupla, não é? Toda vez que uma pessoa define eticamente outra, ela está definindo a si mesma. Quer conhecer uma pessoa? Observa o que ela fala das outras pessoas. Vocês já ouviram aquela frase, quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais de Pedro do que de Paulo? Quando eu estou falando do outro, eu estou falando mais de mim do que dele. Né? Um exemplo, às vezes uma mãe começa a chegar atrasada para levar um filho na escola. E a gente pensa, mas que mãe irresponsável. Será? A gente sabe o que está acontecendo com essa mulher? Não está vivendo um casamento violento? Será que ela não tem que trabalhar em dobro, triplo para sustentar aquele filho? Dorme poucas horas? Por isso que ela atrasa para levar o filho, mas a gente pensa que mãe irresponsável. Quando nós falamos assim para uma pessoa, que pessoa desorganizada, relaxada, visitamos e fazemos um comentário sobre aquela pessoa. Quando uma pessoa está no seu mundo interno desorganizado, ela acaba refletindo no seu mundo exterior. E quando nós falamos, mas é muito preguiçosa, é muito preguiçoso, como é que pode? Nós conhecemos a vida dessa pessoa? Quem sabe tem por trás uma depressão e ela precisa muito mais de uma palavra amiga e de uma orientação que da nossa crítica. Então nós não sabemos o que vai naquela pessoa. E Emmanuel nos diz: o Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-os finalmente a caminho da própria sublimação. Ele não nos impediu de nos julgar, mas não é aquele julgamento de culpa. Ai, minha culpa. Não, esse vai nos estagnar e nós não vamos nos movimentar para a vida. É uma análise sincera, de reconhecimento. Eu gosto de uma história do Humberto de Campos, uma psicografia do Chico, que ele diz assim: Deus, é uma metáfora, né? Deus, quando fez o homem, no sentido homem e a mulher, colocou 2 sacos. Um na frente e outro nas costas. No saco da frente, ele colocou o defeito dos outros. E no saco das costas, ele colocou os nossos defeitos. Por isso que a gente tem, né, um olhar maior para o saco que está na frente, que é que está na nossa visão, e não para o que está atrás. Então, é um alerta para todos nós. Leon
Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, é contemporâneo de Kardec, ele nasceu em 1846, desencarnou em 1927, ele foi um filósofo, ele diz assim: o homem se inclina muitíssimas vezes a julgar os fatos no limite acanhado do horizonte dos seus preconceitos e dos seus conhecimentos. É preciso elevar mais alto, projetar mais longe o olhar e medir a sua fraqueza em face do universo. Assim se aprenderá a ser modesto, a nada rejeitar nem condenar sem prévio exame. Vamos imaginar, né, essa metáfora, nós nos olhando em relação à Terra. Olha a pequenez. Nós em relação ao universo. Aí nós vamos aprender a ser modestos. Porque a gente não sabe o mundo interno daquela pessoa que a gente está julgando. É um universo que nós não sabemos. Nós não temos ideia. Porque cada um de nós aqui, que estamos aqui, somos únicos. Únicos. Não existe ninguém igual a nós. Podemos até ser parecidos, mas não igual. E temos caminhadas diferentes. Muitas vezes caminhamos juntos. Em muitas encarnações, mas cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua dificuldade, assim como nós temos a nossa. Cada vez que nós emitimos um julgamento de alguém, nós criamos uma história. Porque se eu começar por aqui, falando aqui, contando uma história para a moça que está aqui na frente, e ela vai repetir, sabe o telefone sem fio? Vai chegar lá totalmente distorcida. Então, nós estamos criando histórias que não é verdade. Não passa pela prova quádrupla. Tem uma outra história muito interessante, está na internet, de um médico que entrou num hospital apressado, depois de ter sido chamado. Ele era cirurgião, e quando ele chegou, ele cruzou com o pai do rapaz que estava no bloco cirúrgico para ser atendido por esse médico. E o pai estava caminhando, para lá e para cá, e ele disse, quando ele viu que o médico chegou, ele disse: eu não acredito. Como é que o senhor demorou? Imagina se fosse o seu filho naquele bloco. Aí o médico pediu para ele: calma, o senhor se acalme, é melhor o senhor ficar calmo, porque assim eu posso fazer o meu trabalho, isso é melhor para o senhor e para o seu filho. Calma, porque não é o seu filho que está lá dentro, como que o senhor pede calma? Ele disse: mas eu vou entrar e vou dar o meu melhor. Passado um tempo, volta o médico. E diz, sorrindo: o seu filho foi salvo. Ele vai para a sala de recuperação e vai ser cuidado por um médico que está de plantão. Qualquer dúvida, o senhor fale com a enfermeira. E aí, saiu, foi tirando, o jaleco, foi embora correndo, e ele disse assim, o pai: mas é muito arrogante esse médico. Ele poderia ter ficado mais um pouco para explicar melhor a situação do meu filho. Mas esse médico se acha superior, se acha melhor do que os outros. É porque ele nunca passou por uma situação dessa. A enfermeira com lágrimas nos olhos olhou para ele e disse: o médico, quando veio ele atender o seu filho, ele estava no velório do filho dele, que morreu num acidente. Agora que ele salvou a vida do seu filho, ele voltou para se despedir do filho. Quantos julgamentos nós fazemos? Você sabe, quando eu li essa história, eu me lembrei que às vezes nós estamos dirigindo e passa alguém correndo num carro. O que a gente pensa? Bebeu, irresponsável, não é? A gente pensa assim. E alguns, tomara que se arrebente. Vamos mudar, porque a gente não sabe a história de... Pode até ser irresponsável, pode até ter bebido, mas os nossos pensamentos para eles, se nós queremos mudar o mundo, é de amor, para que haja um despertar nesta criatura. E não colaborando para que ele continue cada vez mais... É alguém que não está bem. Porque quem pega um carro, bebe, pega um carro, ou sai em alta velocidade, é alguém que não está bem. Que não prima pela própria vida e nem a do próximo. Doentes do mundo, doentes da alma, somos todos nós. Então, que os nossos pensamentos sejam os melhores. Alguma vez já nos sentimos incompreendidos? Pode dizer assim para mim. Já se sentiram incompreendido? Assim, assim. Sim? Pouca gente. Que bom. Então sou eu. E o que a gente pensa? Se as pessoas soubessem pelo que eu estou passando. Eu já passei por isso. Vocês já não passaram? As outras pessoas também pensam assim.
quando nós estamos julgando. Ah, se elas soubessem, né? Por isso que é importante nos colocar no lugar dos outros. Por isso que os desafios da vida, por isso que as dificuldades, os problemas são importantes para nós aprendermos e nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Eu estou indo por aquele lá, falta 1 minuto, pode ser? Eu não, sempre, ainda bem que esses relógios, né, não são unidos, né? Então, meus amigos, olha o que Paulo de Tarso diz. Portanto, você que julga, Paulo apóstolo, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E Kardec, em relação ao erro, né? Porque às vezes ele diz assim, a gente pode pensar que está fazendo algo certo quando está errado, né? E Kardec pergunta, indo para o final, prometa, só 1 minutinho que vai dar os 45. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Né? Errar faz parte da caminhada humana, a gente tem que aprender com os erros, né? Ficar repetindo também não é muito inteligente. Mas será que a gente pode se enganar? Olha só a resposta. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Né? Jesus. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, terem ganho o vosso irmão. Se é um problema entre nós, vamos lá conversar em particular, não expor, porque isso não é misericordioso. Se o outro está vivendo um problema, uma situação que nós não concordamos, vamos em particular, não vamos sair falando. Porque isso também não é misericordioso. Esse ser que cometeu o pior dos atos, é um ser humano que necessita de misericórdia. Porque se nós não formos misericordiosos, nós estamos nos igualando a ele em selvageria. Né? E encerrando mesmo com a mensagem da nossa amada Joana. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, porque ninguém é inexpugnável nem perfeito. Ninguém é insuperável e nem perfeito. Meus amigos, muito obrigada pela oportunidade, que possamos refletir. Que Deus abençoe a cada um, muita luz no coração.